Olá e muito obrigado por esta apresentação fantástica. É de facto um prazer estar aqui hoje para partilhar convosco algo que vai ser uma experiência nova. Vamos partilhar todos aqui algo de diferente, enquanto espero que a apresentação seja carregada. Os envelopes que têm são parte disso e vamos, no fundo, todos juntos, tentar descobrir se a arte é capaz ou não de tornar mais visível a química das emoções. Eu sou professor de Química Orgânica e, portanto, não será para vocês nada de especial se eu vos disser que as emoções que sentimos, a alegria, a tristeza, a nostalgia, a saudade, tudo isto são emoções que têm uma assinatura química. E essa assinatura são as moléculas de que se falaram hoje nas várias apresentações. Estamos a falar da dopamina, da serotonina, da oxitocina. E eu, como professor de Química, provavelmente podia-vos dar uma aula sobre estas três moléculas e escolhi fazê-lo de forma diferente. Vou-vos dar uma aula de Química como se calhar nunca tiveram uma aula de Química nas vossas vidas, porque vamos explorar como é que estas moléculas precisam de contexto. Porque as moléculas só por si não chegam. É preciso um contexto, é preciso um aroma, é preciso uma luz, é preciso música, é preciso muito mais para realmente lhes dar o contexto que elas necessitam. E vamos, para isso, usar aquilo que receberam, um envelope preto, que eu vou chamar neste momento o invólucro do mistério. Peço-vos que não abram, vamos abrir em conjunto, no momento certo. Prometo-vos que lá dentro há um pedacinho de ciência e um pedacinho de arte. Ok? Já gerou um bocadinho de ansiedade e de antecipação, é muito bom. Começamos pelo sentido da espécie humana que tem o caminho mais direto para a nossa emoção. Sabem qual é? É o olfato. De facto, o olfato não pede autorização à razão, ele vai direitinho ao sistema límbico, o sistema que controla as emoções e a memória. E é por isso que cheirar um aroma, como alguns já estão a fazer no envelope preto, pode muito facilmente trazer-nos de volta para uma casa, uma pessoa, um momento na nossa vida de 10, 20, 30 ou até 40 anos atrás. E isso é algo fascinante porque permite ao olfato realmente ter esta associação direta com a memória de uma forma que, usando a dopamina como faísca, transforma algo de neutro em prazer, algo de banal em emoção. E foi isso que um compositor, Chopin, fez há muitos anos, transformou algo de banal, nomeadamente uma melodia extremamente repetitiva, com muitas notas iguais, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nada de especial, muitas notas repetidas. A parte do acompanhamento ainda é pior, é como se fosse um daqueles realejos. Mas quando tudo isto se junta, com um toquezinho de pedal, é quase como se houvesse aquela faísca da dopamina. De repente transforma-se esta música banal em algo de infinito, até quase líquido. E eu gostaria que sentissem isto comigo, não apenas com as palavras, mas da mesma forma que o cérebro sente com o corpo. E é por isso que vos ia pedir agora, neste momento em que temos aqui algo de líquido prestes a sair do piano, que abram um envelope preto. Dentro têm 2 envelopes. Peço-vos que tirem o envelope cor-de-rosa e deixem o outro de lado. E agora que têm um envelope cor-de-rosa nas vossas mãos, abram-no e abram o subscrito que estava dentro. O perfume da memória não precisa de palavras. Sinta, respire e escute.
Muito obrigado. Muito obrigado. Tal como uma nota traz um sentimento, um aroma traz uma emoção, tudo isto é química, química invisível, mas bastante transformadora. Vamos mudar agora do olfato para a visão. Afinal de contas, o sentido mais importante, provavelmente, de todos os que estão à nossa disposição, a visão é algo que o nosso cérebro utiliza permanentemente para moldar a percepção que temos do mundo em nosso redor. Se pensarem bem nisso, o cérebro passa de cada segundo, de cada minuto, de cada hora dos nossos dias, perpetuamente a transformar o que é o pano de fundo em imagem e o que é imagem em pano de fundo. Sempre a mudar o foco, a mudar o detalhe, e é assim que, no fundo, o cérebro aprende. É fazendo ordem no meio do caos, focando num detalhe e isolando tudo o resto. É muito importante, até como forma de gerar novas sinapses, e é assim também que aprendemos. Se pensarem nisso, aprendemos sempre escolhendo um foco e apagando tudo o resto, temporariamente, para conseguirmos, com esse foco, reconfigurar o nosso cérebro, o tal fenómeno da neuroplasticidade, que é tão importante nas nossas vidas e para a saúde mental. É interessante quando pensarmos que isto são conceitos relativamente recentes da neurociência, mas que um senhor chamado Johann Sebastian Bach possivelmente já sabia disto tudo muito antes, séculos antes do conceito de neurociência ser inventado. Bach, como compositor de toda a música sacra da cidade de Leipzig, tinha a tarefa de compor uma nova cantata todas as semanas para o domingo, no serviço litúrgico. E se pensarmos nisso, uma cantata é mais ou menos uma hora e meia de música. Não é fácil, todas as semanas, compor uma hora e meia de música novas assim. E, portanto, Bach recorria àquilo que todas as pessoas naquela altura conheciam. Se vocês imaginarem neste momento que era uma congregação em Leipzig, ali por volta de 1700 e troca o passo, há muitos hinos típicos da liturgia luterana que seriam perfeitamente vossos conhecidos e muito familiares. Um deles, Jesus bleibet meine Freude, em alemão, Jesus Joy of Man Desiring. Uma melodia que, naquela altura, preciso imaginarmos, praticamente qualquer habitante da cidade de Leipzig seria capaz de se pôr de pé e cantar Jesus bleibet meine Freude. Nada especial. E o Bach pensou utilizar esse tipo de hinos, esse tipo de melodias de base, para o ajudar um bocadinho nesta tarefa de compor uma hora de música por cada semana. Muitos compositores teriam dito, já está, venha ao próximo. Bach era um bocadinho mais exigente e, talvez brincando com estas noções da neuroplasticidade, do pano de fundo e daquilo que é a figura, que depois de repente se invertem, decidiu compor uma figura ornamental, uma melodia mais elaborada, para se sobrepor a este hino tão tradicional. E sabem que melodia que ele escolheu? Gostei porque vi muitas pessoas com a cabeça a fazer assim, a fazerem assim, 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 porque esta é uma daquelas que a gente conhece, não é? Até dá toques de telemóvel e coisas dessas. É. E o que é giro é que as duas, em conjunto, funcionam muito bem. Também é um bocadinho irónico esta ideia de que a melodia do hino clássico que toda a gente conhecia no 1700 e qualquer coisa, hoje é-nos completamente estranha, e a ornamental, que era suposto ser um pano de fundo assim mais filigrana, foi aquela que realmente sobreviveu o teste do tempo. No fundo, um fenómeno de inversão entre o pano de fundo e o background que se torna pano de fundo. Esta é a inversão da neuroplasticidade. E se calhar era uma boa altura para abrirmos o segundo envelope.
convido-vos a abrirem o segundo envelope, verem o que vai estar dentro. É uma imagem com uma palavra. Cada um de vocês tem uma imagem e uma palavra diferentes. E isto é destinado a fazer o vosso cérebro, provavelmente, tentar interpretar a imagem. Deixem-no fazê-lo, porque no fundo é assim que ele aprende, é assim que ele reconfigura as suas sinapses. Enquanto ouvimos esta mistura entre o pano de fundo e a figura de frente. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. No fundo, é isto que é a resiliência mental. É a capacidade de aprender, ou de reaprender a ver, reaprender a ouvir e ser capaz de implicitamente inverter o pano de fundo e a figura de frente. Por último, gostava de vos transportar a outra dimensão daquilo que é a experiência humana, que também é fundamental para a forma como as nossas emoções são categorizadas. Isso é o ambiente em que estamos. O ambiente em que colocamos as pessoas é também ele, no fundo, uma experiência muito química. Não é? E dependendo daquilo que as pessoas têm como ambiente, também haverá algo de muito pessoal na experiência que têm do mundo que os rodeia. E eu penso que há uma peça de Schubert, um improviso Opus 90 1/3, que se presta muito bem a ilustrar este conceito. Schubert é um compositor que viveu em Viena, na cidade onde eu também vivo neste momento, e uma das suas atividades preferidas é o que está aqui nesta belíssima pintura, era passear pelo bosque de Viena. Não sei se sabem, Viena é uma cidade que tem um bosque dentro da cidade, portanto é muito, muito verde, e Schubert passava muito tempo focado na natureza. E durante esses tempos na natureza, provavelmente terá composto esta peça em sol bemol maior. Uma peça que não tem uma história particularmente interessante,
se não for o fato de Sol bemol maior, como tonalidade, ser muito chato de tocar, porque é tudo nas teclas pretas. E, portanto, quando o Schubert enviou esta peça para ser publicada, o editor mandou-lhe uma carta de volta a dizer que a peça é muito interessante, mas, em bom da verdade, Sol bemol maior, não vamos vender cópias nenhumas, porque as pessoas não vão querer comprar isto, é muito difícil de tocar. É tudo nas teclas pretas. Tomei a liberdade, como aquele do anúncio do Ferreira Rocher, tomei a liberdade de transpor de Sol bemol maior para Sol maior. Sol maior é muito melhor, quase tudo nas teclas brancas, tem ali só uma tecla preta, faço sonido, nada de especial, muito mais fácil de tocar, vamos vender muito mais cópias. E o Schubert disse, eu até compreendo a lógica comercial e editorial, mas há uma razão pela qual eu escrevi isto em Sol bemol maior. E gostava de tocar para vocês o começo desta peça na versão Sol maior, aquela que o editor acabou por querer publicar na primeira versão. Ora, escutem. É uma música bonita. Mas agora gostava que ouvissem a mesma peça, exatamente o mesmo trecho musical, em Sol bemol maior. Não é preciso nem um doutoramento em Química nem em Música para ouvir a diferença. Sol maior é muito luminoso, as imagens que escolhi para acompanhar também iam nesse sentido. Sol bemol maior é muito mais quente e fechado. Sol maior é cheio de alegria e abertura, mas Sol bemol maior é intimista, pessoal. E foi isto que Schubert queria. Até porque nesta peça, quando Schubert quer transpor da luminosidade para a sombriedade, deste escuro para o luminoso, ele fala com recurso a modulações. Aqui estávamos numa tonalidade muito mais aberta e mais luminosa do que quando começamos. E com este recurso a estas modulações, Schubert é capaz de fazer também aquilo que eu penso que um bom ambiente e um ambiente judiosamente escolhido é capaz de fazer, transformar a atmosfera. É a mesma música, é o mesmo cérebro, mas o ambiente e a atmosfera são completamente diferentes. E gostava agora então que ouvissem esta peça do começo até ao final.
Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Afinal de contas, mudar um tom é praticamente mudar o nosso mundo, não é? Fazer uma mudança como aquela que fizemos agora mesmo, de sol bemol maior para sol maior e vice-versa, é alterar completamente o mundo que está ao nosso redor. E foi um bocadinho isso que fizemos hoje, nesta viagem que fizemos em conjunto. Usámos a cor, usámos a audição, muitos exemplos musicais, e usámos o cheiro, o aroma, para, no fundo, nos transportar para esta dimensão da química das emoções e a forma como ela realmente afeta o bem-estar e a saúde mental nos dias que correm. E talvez por isso que um ambiente bem escolhido, um aroma cuidadosamente selecionado, possivelmente uma música bem escolhida, podem ter tanta influência na saúde mental de pacientes, mas também de todos nós. E, possivelmente, eu diria que a química das emoções, no final de contas, é algo de bem mais abstrato. É também a arte da percepção, a arte de ser capaz de olhar para o mundo ao nosso redor da nossa forma tão pessoal e tão única. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.